Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod, o podcast oficial da Intercâmbio na Real. E hoje estamos aqui diretamente do nosso escritório em São Paulo, com um passageiro, recém-retornado da Europa, viajou com a gente agora em agosto, mas eu vou deixar que ele se apresente porque vocês já me conhecem. Então, bem-vindo, Gregory. Obrigado. Oi, gente, eu sou o Gregory. Viajei agora em agosto de 2023 com o Intercâmbio na Real. Então, tô de volta aí um pouco mais de um mês, né? Sim, já se acostumou de volta. Mais ou menos, né? Uma depressão pós-viagem, assim, uma crise existencial, mas Logo já volta, logo já volta. Logo estamos de volta na Europa. Bacana, então. Então, velho, você precisa daí conta aí o que você faz aqui em São Paulo, qual a sua idade, pra galera te conhecer um pouco eu melhor. tenho 28 anos, eu trabalho atualmente em uma empresa de formaturas, então eu faço toda a parte de atendimento, produção dos eventos, de pré-eventos, baladas, sítios e do baile de formatura também. Ah, que bacana. Então aí um homem, da diversão que foi se divertiu um pouco com a gente na Europa. Então agora, vou contar um pouquinho para vocês de como foi o nosso itinerário com o Gregory, né? Então ele participou do nosso plano de intercâmbio Dublin, Londres e Paris, onde a gente estudou uma semana em Dublin e depois turistamos bastante, por esses três destinos. Mas então, bora lá para para nossa primeira pergunta, que é em que momento que tu conheceu o intercâmbio na real e que tu decidiu, não, eu acho que esse pacote de viagem em grupo é o ideal para mim. Um surto, assim, um momento de... Do nada, assim. Eu fazia aula de inglês numa ONG, e aí a gente tinha ganhado uma porcentagem de desconto para fazer um intercâmbio com uma agência e tudo mais. Só que a gente tinha cerca de 4 meses para pagar tudo, e aí eu fiquei assim, Nem com desconto ia rolar. nem com desconto, não rola. E aí tinha uma menina que fazia aula de inglês comigo, eu acho que o nome dela é Daniele, mas eu nem lembro quem era. E ela mandou no grupo, falou assim: Ah, eu conheci essa empresa no Instagram, e aí eu fiz uma cotação com eles e mandou a cotação dela. E aí eu entrei em contato, fiz a cotação. Como eu já estava juntando dinheiro pro. Na verdade, eu estava juntando dinheiro para uma outra viagem, que aí virou a ideia do intercâmbio. E aí eu peguei, fechei, já paguei, e aí depois pensei assim, se for golpe agora lascou, porque eu já paguei tudo. Não tem mais volta. Mas eu nunca tive vontade de ir pra Europa, foi um surto real Foi assim, mesmo. não Aves foi no patrocinado Foi, da Andressa, viu lá o patrocinado e bora lá. Aí foi no surto, assim, na época nem tinha o escritório aqui ainda, foi tipo, fechei, era no sul ainda, É simples aí, conheci eles aqui, bora lá. e aí foi um surto, assim, Que bom, e Fala- deu tudo certo, deu né? tudo certo. Deu tudo mais certo. Que bacana, então. E me conta um pouco, a gente já conversou bastante na viagem também, que a gente foi junto, era guia do Gregory, e tu sempre falou que gosta, de viajar em grupo. Mas o que mais chama atenção, assim, na viagem em grupo, que tu mais gostou? Eu acho que me faz ter mais vontade de sair, de ir para os lugares, Uhum. porque que nem a gente tinha o roteiro, onde a gente estava ali junto, vários momentos. Fora ter o roteiro, sempre tinha uma companhia para sair à noite, uma Sim. companhia para fazer alguma coisa, porque se eu viajo sozinho ou se viaja só eu e meu namorado, a gente, tipo, de noite, assim, um beijo e vamos de E é dormes, isso. vamos de dormes. É, e também, às vezes, quando a gente tá com um amigo, isso até dá discussão, gente? Vai em dois amigos viajar só os dois. Aí, às vezes, um quer fazer uma coisa que é jantar japonês, o outro quer jantar, sei lá, Sim, pizza. E daí já não se acerta. No grupo sempre vai ter uma alguém pessoa, pra sempre fazer o tem. que você quer fazer. Ah, tem gente que vai querer beber de segunda a segunda? Vai. E tá certo, E e tá tá certo. certo. Faça isso, faça E isso. também dá certo. Aproveitem todas as oportunidades. E tem a galera que vai querer comer todo dia em casa, sempre vai ter alguém pra fazer o que você quer fazer. Bacana, então. Então, você já é de São Paulo, então já estava aqui, para o nosso encontro em São Paulo e embarque para Dublin. Então, me conta como é que foi esse o encontro com a galera no aeroporto, esse primeiro contato com todo mundo. Aí eu cheguei um pouco assustado, assim, né? Porque um monte de gente que a gente nunca viu na vida. Aí cheguei lá, já tinha meio que umas panelinhas formadas, assim. Eu fiquei assim, tá, onde é que eu vou agora? Com quem eu falo? Com quem que eu vou entrosar? É, aí tinha um pessoal que eu já tava seguindo há mais tempo no Instagram, então já tinha Uhum. umas interações, assim, Uhum. um pouco mais. Aí Já tinha eu. curtido uns stories. A interação é essa, não tinha conversa, acho que nem tinha rolado. Mas aí eu, sei lá, eu senti que eu conhecia essas pessoas já das interações Sim, e. e é uma interação que os passos são muito rápidos, porque ali um dia a gente tá meio assim, será que essa pessoa é legal e tal? Aí a gente já dormiu do lado de todo mundo no aeroporto, no avião. Aí depois já tá todo mundo lá, tudo muito junto na casa. E a intimidade ela vai tipo de 0 a 100 assim, em Sim, 24 sim. horas.
Entre você mal conversar com a pessoa no aeroporto e depois no outro dia já tá todo mundo dormindo lá na mesma casa. A intimidade cresce tanto que a gente solta umas piadas, depois pede desculpa, porque achou que a intimidade tava A longe atividade demais. foi longe demais. É. Exatamente. Que bacana, então. E essa foi a tua primeira viagem internacional? Foi, eu considero que sim, porque eu tinha ido pra Tríplice, né? Uhum. Mas, tipo assim, de ônibus. De E atravessar o oceano e tal. tipo, eram outros países, mas como eu fiquei só um feriado, eu também não tive tanto tempo Uhum. de me Então essa foi, aprofundar. tipo, mais longe, mais Sim, longa. Bacana, então. E como é que foi o primeiro voo longuíssimo da vida? primeiro voo da vida, né? Que eu nunca tinha Ai, viajado de sim, você avião. falou. Nunca tinha viajado de avião e me meti logo numa viagem de 10 horas na primeira. Esse gosta de aventura, né? Ai, eu Mas pra cheguei. quem já ficou 10 horas no trânsito de São Paulo, 10 horas no Não, avião. eu fui pra Tríplice de ônibus, então, tipo, 10 horinhas ali de ônibus também. O tempo pra mim e o espaço, eu já sabia que não era o problema. O problema era ficar Isso já voando. tava certo. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, cheguei, vi lá todo mundo, a gente fez check-in, despachou a mala, entrou. Quando entrou, foi a hora que eu vi assim, Eita, entrei. então, vou viajar. Não tinha nada na minha mala que me impedisse de ir, porque é o medo também, né? Aquele pensamento Aham. assim, se eu tiver uma arma, você não sabe. Vai que alguém tenha colocado É. na minha mala. Aí depois que passei, aí começou a me dar uma vontade de chorar. Que eu pensei assim, estou feliz porque estou viajando? Não, era o desespero do avião. E a gente, acho que umas 3 horas ainda ali, e eu Sim, assim, tipo, meu Deus. E eu uma hora olhava o vai avião lá chegar, uma hora fora e vai eu ficava chegar. assim, meu Deus, o avião, o avião, o avião. Aí entrei, sentei. Aí eu achei que ia ser pior. Uhum. Na hora que subiu, aí tipo, eu fiquei com a cara grudada na janela, assim, descobri que isso faz muito mal porque envelhece, né? Sério? É, viajar na janela, não viagem na janela, gente. Envelhece, tipo assim, 5 anos em 1 hora, assim, por causa do sol, porque está muito alto. Ah, a radiação, A né? Muito radiação, alta. exatamente. Ah, Mas eu fiquei com a já fica a carona, dica. mas eu fiquei com a carona, assim, ó, na janela, assim, olhando o tempo todinho, assim, o pôr do Sim. sol. Aí eu É. queria ver o oceano, não Aí deu pra ver o hoje o oceano, Gregory parei tem de longe. 40 anos, e isso ele não Exatamente. contou pra vocês. Agora ele tem 40. Mas sabe que eu ouvi de uma comissária falando quando eles fazem voo dos Estados Unidos pro Japão, que eles vão muito alto, e daí eles passam muito perto do polo e a radiação ainda é mais alta, daí é complicado. Ah, perfeito, então depois chegando em Dublin, qual foi a tua primeira impressão? Tipo assim, gente, estou no exterior, estou na Europa. Não, a minha ficha demorou muito pra cair. Dublin, acho que minha ficha não tinha caído muito, porque como eu já venho de São Paulo, que já é uma cidade grande, Uhum. lá parece uma cidade menor, assim, uma cidade É. pequena. Mesmo sendo a capital, uma cidade grande, Eita, chegou na roça. tem uma vibe de cidade do interior. E aí, sei lá eu só tava vivendo, assim. Eu acho que o momento exato que eu reparei, assim, tipo, caiu a ficha foi em Londres. No dia Uhum. que a gente chegou, que a gente saiu pra comer. E daí E, tinha tudo e todo mundo. e aí eu parei ali na esquina, fiquei vendo os ônibus vermelhos, assim, aquela cena que você falou do Harry Potter, quando Aham. eles caem lá no, No meio da Piccadilly Circles e tá tudo e eu acontecendo. olhando assim as luzes, e, tipo, era quase 1 hora da manhã, né? A gente indo Sim. procurar coisa pra comer. E eu assim, meu Deus, estou em Londres. Aí foi a hora que, tipo, caiu a ficha, Eita, assim. cheguei na Europa. É. Então, viaja. Mas então, falando aí mais de Dublin, né? O que mais te chamou a atenção na cidade? Aí eu gostei bastante de andar lá pelo centro, porque a gente ia dar aula, ficava passeando, ia nas Uhum. lojas, tipo, vendo coisas que a gente não tem por aqui, não tem no Brasil. Não vi no Brasil, só na Europa. E, e os passeios eu gostei bastante do parque, dos dois parques que a gente foi, Do Phoenix gostei. Park e do Stephen's Green. Isso. Né, o Stephen's Green é a coisa mais bonitinha. E o Phoenix Park, né? Aquela atração, pôr do sol, a gente viu lá os Pôr do viadinhos. sol, 9h30 da noite. A gente não aguentava mais caminhar. Nem o sol não, nunca se punha. A gente caminhava, caminhava, caminhava. Cadê os viados? Se esconderam. E era ainda 9 da noite. Então, e se tu fosse destacar uma das atrações de Dublin como a preferida? Acho que o Phoenix Park. Phoenix Park. Bacana. E a escola aí, como é que foi a experiência de estudar? Eu gostei muito, não esperava que eu fosse gostar, porque, tipo, eu tava indo pra turistar. Tipo assim, eu vou fazer o que essa galera aí tá dizendo que a gente vai fazer. Exatamente, já que a aula tava ali, eu falei assim, vou fazer aula. Mas eu gostei bastante da aula e aí eu voltei até com vontade de estudar, procurei umas escolas, ainda tô em fase de procura, assim, porque eu gostei muito da experiência da Uhum, escola. De, sim. tipo,
ter ali interação com outras A troca pessoas. cultural acho que enriquece muito, né? Sim, E daí muitas pessoas ficam na dúvida, né, assim, mas uma semana vale a pena? E vale, gente, principalmente pela troca cultural que vale. tem. Tanto que a primeira escola que eu fiz o teste de nivelamento em todas, né? Uhum, E aí a primeira que eu fiz, eu fiz primeiro a avaliação e depois a gente teve uma videochamada para uhum, conversar e tudo mais. E a professora falou que era bom que eu entrasse já no B2, porque eu já uhum, tinha um conhecimento bom para tipo formar frases e uhum, conversar e desenvolver. E lá eu estudei no B1. Então, tipo, essa uhum. uma semana, o tempo conversando, indo Já nas te ajudou. lojas, mudou Ó, bastante coisa. viu, gente? Está aí o nosso, o nosso depoimento. Bacana, então. E depois, né? Depois de uma semaninha ali em Dublin, chegamos em Londres. Aí você já falou, né, dessa primeira impressão que foi onde você realmente se sentiu, né, na Europa. E como é que foi a experiência em E Londres? Londres também acontece tudo ao mesmo tempo, né? É, Porque a gente é saiu a pra festa comer. fantasia. É, a festa fantasia. O pessoal parece estar indo numa festa fantasia a todo momento, né? Uma sopa diferente. É, a gente entrou pra comer e aí o pessoal conversando, o pessoal dando em cima dos outros. Não o pessoal do grupo. O pessoal dando em cima ondas com ondas lá. É, E a gente sim. olhando assim, a situação acontecendo, o homem fritando frango pra gente comer. Muita coisa ao mesmo tempo rolando. Muitos idiomas, cultura. Gente, é realmente um melting pot. É tudo e todo mundo Sim. no mesmo lugar. E das atrações de Londres, qual que chamou mais É o Harry atenção? Potter, né? É. Essa, É, essa aí eu já fui na. Desde o começo, quando eu fechei, eu já falei, é um lugar que eu eu quero ir. preciso ir. E aí eu quase. Não quase desisti, acho que não existia essa opção É, de essa discussão. desistir. Desistiria da viagem, mas não do. Mas aí eu pensei assim, ai, será que eu gasto tudo isso e Uhum. tal, pra ir? Aí eu entrei no site, vi o vídeo tour e eu fiquei assim, meu Deus, É isso que eu é quero. isso que eu quero. Eu Aí veio preciso ir. até, né, com a camiseta A própria, né? caráter. A própria. Então, gente, nesse grupo de agosto, né, de 2023, foi o primeiro grupo que a gente colocou, né, os estúdios Harry Potter no roteiro e foi um sucesso, assim, eu acho que foram quase 20 pessoas, né, foi 16. É, tinha E foi 16 tipo no uns grupo. 40% do grupo compareceu a essa atração. E agora os próximos grupos já temos mais índice, mais porcentagem de pessoas querendo, né, a atração, mesmo sendo bem específica, muita gente gosta, né? E faz parte de Londres, né? Sim. É tipo assim, tudo que a gente anda lá, A né? gente A respira gente Harry respira Potter. Harry Potter, no aeroporto tem loja, tem tudo, né? E realmente é uma atração muito bacana. E das outras atrações, qual que você destacaria? Gostei do Madame Tussauds, me surpreendeu. Sim, porque todo mundo acha também. Gente, é um museu de cera. É, mas o Aí, passeio que tem lá daí dentro, você chega lá, é, tipo assim, daí todo mundo sai assim, não era só um museu de cera. não era só um museu de cera. Gostei bastante de lá. Teve um musical também que eu fui assistir, Assim que o Gregory, né, ali, o, o rei da, o rei da pesquisa também foi. mas é, gostei bastante do musical, mas aqui em São Paulo tem musicais muito bons também. É que eu já tinha assistido 5 vezes o Wicked esse Ah, tá, ano, né? esse ano. Esse ano. Então ele é o sommelier De do Wicked, musical Wicked. Aí teve outra galera que também foi no Fantasma da foi no Ópera, Fantasma. então nós ajudamos lá, né, eles encontrarem os ingressos e tal. Apesar de não fazer parte do roteiro, né, vocês têm sim noites livres e períodos livres, né, onde vocês podem fazer outras coisas ou até, né, desistir de uma atração ali com um grupo e fazer uma coisa específica. O Gregory, né, foi no Wicked, que era um musical, e uma outra galera foi em outro musical também. E todo mundo, todo mundo curtiu também suas próprias Sim. programações. Bacana, então. E depois, né, chegando em Paris, como é que foi esse choque aí do inglês pro francês Do inglês pro francês, aí você é atendido em espanhol, aí quando você vê, você tá falando 4, 5 línguas misturadas na mesma e daí é uma coisa. mímica, tudo junto. Eu fui pedir pra desligar o ar-condicionado do quarto, eu falei 5 línguas diferentes, a mulher ficou olhando pra minha cara assim, tipo, Aí o sai pessoal da fora. recepção, e ela era asiática, né? Uma mistura doida e foi um choque de linguagem, assim. E qual que foi, tipo, a tua primeira impressão de Paris e como é que foi a estadia por lá? Ah, quando a gente chegou, eu senti, tipo, uma vibe, assim,
São Paulo também, mas uns bairros mais nobres, assim, né? Muita árvore, porque em São Paulo não tem Hum. muita árvore. E sabe que os franceses falam que os bairros que tem muita árvore é porque a prefeitura é rica, né? Porque Paris, ela é dividida em subprefeituras, cada uma se administra. E daí a pessoa diz assim, não, o bairro que tem muita árvore é o bairro rico. E eles deram até a oportunidade da galera ter oxigênio, né? Não, tanto Que que eu privilégio. levei um estoque de loratadina, porque minha rinite, com mudança Sim, já climática, tava de final de verão, quase não primavera. atacou nenhuma vez. Acho que o ar mais puro, assim, cheio de árvore, É, deu assim. um. É, É, não. pra quem veio de São Paulo, realmente É. respirou um. E E quando a gente sabe, respira ar puro, aí que piora. Porque tá né? acostumado com a poluição. Mas sabe que a primeira vez que eu fui pra Dublin eu me impressionei, eu lembro que eu tava esperando o ônibus, assim, no ponto, e o ônibus arrancou, e eu fiquei assim, mas ele não faz barulho, e não tem cheiro de carbono. Aí depois o ônibus era elétrico, eu, Ah, realmente não faz barulho, não tem o centro não tem aquele cheiro de gás carbônico, sabe? Realmente, gente, faz diferença aí. faz. Vejo diferença na respiração, o Gregory voltou agora, ele não tem mais problemas respiratórios. Curado da asma na Europa. Então, e depois, né, das atrações de Paris, qual que você destacaria de mais bacana? A Disney. A Eu Disney. fui, eu fui, cheguei assim, indo com muito preconceito na Disney, assim, Tipo porque assim, eu não quero ser o mania Hop como vai com as outras, eu Hari, sou, eu eu sou pensando assim, tipo, diferente. ai, tô indo no Hop Hari, assim, tipo, é um parque. É porque eu não gosto de brinquedos radicais, né? Tanto que eu não fui em nenhum, né? A gente montou nosso grupinho dos não radicais. O grupo soft. O grupo tranquilinho, assim, mesmo assim, ainda. Não foi nenhum radical. Não, radical demais pra mim foi o do. O do Nemo, foi? Não, não. O do Piratas no Caribe, porque é uma queda muito brusca ali na água. Me assusta essas Me coisas. assusta. O cachorrinho girando lá do Toy Story, eu assim, ó. Eu sou uma pessoa 0% radical. Aí o pessoal ainda falou assim pra mim, não, vamos em pelo menos um pra você ir, né? Tentaram me arrastar na Uhum. última montanha-russa. E eu fiquei assim, gente, eu tive um dia ótimo, eu não vou estragar minha experiência com uma montanha-russa. Eu não Não quero, vou, não vou. não quero me aventurar mais. Tá ótimo, que já aconteceu É, e mas é isso. eu fui, tipo, muito pensando assim, ah, é um parque que eu não vou, tipo, em muitos brinquedos, porque eu não tô afim de ir em brinquedo radical. E aí cheguei lá e não, tipo, tem aquela magia da Disney mesmo. Sim, a gente subestima a magia da Disney quando chega lá, acho que é tipo, eita, não é que é mágico mesmo. É, E termina o dia, né, no show de fogos, que é lindo também. patrocinado graças às meninas que compraram Pandora, muito obrigado. Muita Pandora pra patrocinar muitos fogos pra gente. Então, e agora, né, dando voltar um pouquinho ali em cada um dos destinos, destacar um momento que foi bacana, assim, com o grupo. Em Dublin, primeiro. Gente, não é que teve um momento ruim, é que minha memória é ruim, calma que eu tô Tá filtrando, refrescando foram muitos aqui. momentos. Ah, mas eu acho que eu gostei muito mais do parque mesmo, do Phoenix Uhum. Park, tipo, a gente andando E é um lá momento que a gente junto. fica muito com o grupo, né? Porque Sim, a gente fez um piquenique, sim. conversou, Foi todo onde a mundo se gente se conheceu apresentou. mais, é. Aí todo mundo parou, se apresentou com calma, contou um pouco da sua Eu história. acho que foi o único momento que ficou, tipo, realmente mais o grupo ali junto, né? Porque Sim. sempre vai. É porque era um grupo muito grande, Daí então. todo mundo vai tendo ali suas preferências, o É, que que vai fazer, tipo, com quem vai fazer. E esse dia todo mundo, assim, parou e disse, não, somos um grupo, todo mundo, tipo, batalhou muito pra estar aqui e todo mundo compartilhou um pouco mais da sua sim. história, né? Aí esse dia realmente foi. E aquele pôr do sol lindo só pra, só pra fechar o dia com chave de ouro. E depois em Londres, um momento muito bacana com o grupo. Ah, eu acho que o dia que a gente chegou mesmo. Tipo, não tava o grupo todo, mas a gente sair junto, andando pela rua junto. Sim, e todo mundo naquela expectativa, tipo, estamos em Sim, Londres e olhando o sim. ônibus vermelho e caminhando na rua super tarde. É, eu acho que é tanto Londres quanto porque Dublin a gente chegou à tarde, né? Então a gente Uhum. teve o dia ainda pra aproveitar. Mas Londres e Paris, que a gente chegou bem tarde da noite e já saiu, teve muita gente que não saiu nesse primeiro momento, mas eu senti que foi o melhor momento pra já ter tipo aquele choque Sim, tipo assim. assim, estou na cidade. Tipo, a gente chegou muito tarde, foi pra Torre Eiffel só Só- pra ver, e foi o primeiro choque, assim. Eu senti que as pessoas, quando foram no outro dia, já não foi essa emoção. Exatamente. Por isso que a gente me diz, gente, é opcional, mas é Mas fortemente vá, recomendado. mas vá. Porque ver a torre brilhar, assim, logo de cara, é uma experiência incrível. Sim. Eu sempre digo que parece sempre que é a primeira vez. E depois, algum outro momento com o grupo, além desse de Paris, o primeiro que a gente chega e vê a torre?
Ah, eu acho que a gente chegando na Disney. Todo mundo chegando Sim, todo junto. mundo chegando, tava Indo todo embora mundo. também foi uma forte emoção. Um Mas dia, a magia do Mickey contagiou. foi, mas a chegada, todo mundo junto, vendo assim. Eu vi todo mundo assim, tipo, meu Deus, maravilhado. Sim, daí caminhando no jardim, a música no meio do jardim, É, a alegria total. Bacana, então. E agora, daí, indo pro nosso último bloco, o que, que mais te surpreendeu? Já tinha viajado com grupos antes, né? Mas o que, que mais te surpreendeu nessa viagem em grupo? eu acho que foi a. É porque, como eu sempre viajo de final de semana, Uhum, feriado, sempre acabo conhecendo poucas pessoas. Não tenho uhum, um tempo tão grande uhum. pra. Porque 21 dias é muito tempo. Eu achei que era pouco tempo, mas É uma vida, né? é uma vida. É uma vida. Nunca me conectei assim com tantas pessoas. Porque eu conversei com todo mundo. Eu vi que tinha. Teve um monte de gente falando pra mim, ah, eu nunca não falei com fulano, não falei com ciclano. E eu não, conversei com todo mundo. Eu sempre. Eu até cheguei a falar pro pessoal que eu tava mais junto. Eu falei assim, gente, tô junto com vocês, mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Vocês estão atrasados, vocês ficam com outro grupo que eu já tô indo E eu já tô embora. indo. Não tem Aí dificuldade de fazer nessa amizade. eu acabava conversando com todo mundo. Então eu consegui conhecer todo mundo. Uhum. E rola assim, dá pra conversar bastante da vida e refletir. E sempre vai ter alguém pra fazer uma coisa com você. Isso é o mais bacana. E depois, em qual momento que você sentiu mais apoio dos guias? Principalmente no aeroporto, né? Porque eu tava no desespero de não saber o que fazer da vida. Então, a gente fazia A isso, gente faz entrava aquilo, numa fila e cacau. eu ficava assim. E agora? O que que eu tenho que fazer? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Então é muito bom esse apoio no aeroporto. E também acho que os primeiros momentos, quando a gente chega nas cidades, que a gente anda junto. Eu andei muito sozinho, mas para eu conseguir andar sozinho, foi bom esse Uhum. primeiro Essa empurrão, primeira assim. ambientação. Sim, E no roteiro a gente também pensei de mostrar assim, gente, então o mercado fica aqui, a lavanderia lá e tal, e daí vocês já vão se ambientando. A ideia é que vocês explorem um pouquinho, né? Mas também quem não quiser que ficar sempre com o guia também tá. sim. Também estamos lá. Mas quem quiser explorar, a gente, né, transmite faz essa ambientação ali com vocês, né, no local, e depois vocês começam a andar um pouquinho sozinhos também. Bacana, então. E agora, nas nossas duas últimas perguntinhas, o que que você diria para quem tá em dúvida, assim, será que eu fecho o pacote agora ou não? Quem tá em negociação. Eu que fui no surto, né? Então é tipo assim, Tenham fecha. surtos que Tenha um mudem a vida surto. de vocês. Fecha. Foi o que eu falei, eu nunca tive vontade de ir pra Europa, sempre quis conhecer outros lugares, conhecer aqui a América Latina, lugares assim, nunca tive vontade, mas mudou completamente a minha perspectiva, tanto da Europa quanto pessoal mesmo. Voltei com uma outra visão do mundo. Hum, É, é, não é uma viagem barata ir para Europa, mas quando eu coloquei na ponta do lápis de tudo, como eu fui pagando, né? Paguei primeiro o pacote, paguei depois as passagens. Quando eu botei na ponta do lápis e vi o quanto que eu gastei, eu fiquei assim, meu Deus, nunca na minha vida eu imaginei que eu conseguiria investir tanto em mim. investir em você. Então é fazer algo diferente, é conhecer uma nova cultura. Então parcela, a vida tá aí para pagar boleto. Exatamente. Os boletos vão chegar todos os meses. Melhor ainda se, junto com os boletos, ainda chegar o mês que você vai pra É, Europa. Perfeito, então. E depois, por último, mesmo, quem já fechou o pacote, tá esperando a sua vez de embarcar, o que que você diria? Qual dica que você daria? tenta não pensar na viagem. Porque a ansiedade da viagem. Eu fe... O tempo foi, acho que, um ano, quase 2 anos, assim, de quando eu fechei até eu Foi mal. realmente ir. Tem gente que demora mais tempo. Então, eu fechei e paguei e fui, tipo assim, sem pensar na viagem. Uhum. Eu tinha alguns pensamentos, assim, que nem eu não tinha mala, então teve um dia que eu comprei a mala. Tô comprando a mala pra viagem, tanto que eu nem Uhum. usei antes. Ela vai Eu ser comprei, acho que inaugurada, quase né? um ano antes da viagem. Gente. Não, e é que é uma mala muito especial, né? É uma mala de Harry Potter, né? E aí eu comprei a mala pensando assim, é a mala para viagem, pronto, foi o meu pensamento. A mala chegou, ficou lá guardadinha até ser arrumada. Então, não ficar tão focado nisso, ter pensamentos assim, tipo, mas você tem que juntar o dinheiro, você vai comprar coisas para levar para viagem, roupas, sigam o que eles mandam, porque assim, é o necessário. Levei uma blusa que só foi de enfeite e não saiu da mala. Então sigam certinho. O moletom foi usado acho que 2 vezes, porque a gente foi no calor. Então sigam certinho.
Não gastem com coisas a mais, não gastem com 1 milhão de roupas, 1 milhão de sapatos, Né, Marcos? porque, porque lá vocês vão querer comprar coisas e fora que acaba não usando tanto, porque assim, Ocupa sapato, espaço na mala e diminui o ro- espaço do presente. roupa e sapato confortável e é isso. O sapato a gente esconde na foto, se for com o que não gostou. A gente dá um jeito, faz um Chegou o momento Photoshop. que eu tava andando de chinelo já não. Gente, tá de boa, é verão, né? A galera que vai no inverno aí leva um pouco mais de casaco, É, mas é isso também. uhum. Perfeito, então. Então, Gregory, muito obrigado por ter aceitado o Obrigado convite eu de pelo vir até aqui ao convite. escritório, né? Gravar esse episódio super especial com a gente. E, né, estamos aí, né, para mais viagens. Já deixei aqui, né, Dublin, Londres, Paris e Nova York aí, né? Gente, O vocês não easter sabem. egg aqui. O easter egg. Hoje o Gregory veio aqui assinar o contrato, ele não sabe ainda, mas ele veio para assinar mais um O contrato. papel que eu assinei na entrada, sem saber. Ele assinou lá, pra isso. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio de um viajante aqui contando a história da sua viagem pra gente. Até mais, gente! Uhul!